Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu vou compartilhar com você 3 versículos apenas, mas que tem uma palavra muito poderosa, uma palavra muito forte. Estão registradas no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 55, versículos 6, 7 e 8, que diz o seguinte, o profeta, falando em nome do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor Deus. Amém. É uma solene advertência. Em primeiro lugar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que hoje é o tempo presente, o tempo que nós podemos achar a Deus. Invocai-o enquanto está perto, enquanto Ele está perto, porque Deus está com seus ouvidos atentos à voz da nossa oração. Em primeiro lugar, buscai ao Senhor. Nesse mundo de tantas dores, sofrimentos, desafios, lutas, problemas a serem enfrentados, batalhas a serem vencidas, a palavra de Deus nos diz não nos diz para buscarmos uma religião, buscarmos uma igreja, que é o que as pessoas estão fazendo. Nós temos que buscar ao Senhor. Claro que pode ser, deve ser através de uma igreja, de uma denominação religiosa, que pregue o verdadeiro evangelho. Mas o que nós temos que buscar, na sua essência, não é uma igreja, não é uma comunidade, não é uma nova filosofia. Buscai ao Senhor, é a recomendação bíblica. Buscar a Deus, buscar ao Senhor Deus Criador, enquanto se pode achar. Certamente Deus está nos alertando, está nos avisando, porque certamente virá um tempo, virá um período em que ele não poderá ser achado. E a Bíblia diz, invocai-o enquanto ele está perto, porque hoje ele está perto através de Cristo Jesus, que nos aproximou de Deus, que fez essa conexão entre o ser humano e Deus, vencendo a morte no alto madeiro da cruz, nos dando o perdão dos nossos pecados no derramamento do seu sangue. Ele nos tornou próximos de Deus, tanto que quando Jesus expirou no alto madeiro da cruz, o véu do templo que fazia separação rompeu-se de alto para baixo, mostrando que Jesus tinha resolvido o problema da separação, nos aproximando de Deus. Por isso que essa palavra diz, buscai ao Senhor. Vamos buscar a Deus. Haja desejo no teu coração, no meu coração, de buscarmos ao Senhor Deus, o nosso Criador, enquanto se pode achar, porque virá um tempo em que ele não poderá ser achado, em que tudo silenciará, será interrompida a comunicação. O tempo é hoje, é agora que você tem que buscar a Deus. Enquanto se pode achar, invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto Ele está perto. E diz mais, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O ímpio, qual é a impiedade? A impiedade é viver alheio à vontade de Deus. Impiedade é abandonar os caminhos do Senhor. Impiedade é desprezar os conselhos bíblicos. A impiedade é virar as costas a Jesus, ignorá-lo, ser indiferente aos seus ensinamentos, à sua doutrina. Nós não podemos fazer isso, isso é viver impiamente. Agora, quando nós buscamos a Deus com sinceridade, com verdadeiro coração, nós estamos fazendo o que a Bíblia diz. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor.
Nós podemos ir a uma igreja, devemos ir a uma igreja, a uma denominação, uma comunidade, onde se cultua verdadeiramente a Deus, onde se prega o Evangelho. Há muitos homens e mulheres de Deus pregando o verdadeiro Evangelho, anunciando a verdade, anunciando o caminho da salvação que é revelado em Cristo Jesus, que pode nos perdoar os pecados e nos perdoa. Invocai a Deus enquanto se pode achar. Vamos invocar ao Senhor, vamos invocar ao nosso Deus, buscar enquanto Ele está perto através de Cristo Jesus, porque haverá um tempo em que a graça será interrompida, a graça será retirada. Invocai enquanto está perto. Deixe o homem maligno, o ímpio, o seu caminho, o homem maligno deixe os seus maus pensamentos. Nós precisamos deixar os maus pensamentos, porque aqui no versículo 8 diz assim, o Senhor diz através do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos de Deus são santos, os pensamentos do Senhor são de santidade, o caráter do nosso Deus é santo. Ele nos deu a Jesus para nos trazer grande salvação, nos redimir dos nossos pecados diante dos seus olhos e nos trazer grande salvação. Por isso eu digo, ainda é tempo de você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Sei que estou falando com muitas pessoas que já aceitaram Jesus como seu Salvador e vivem uma novidade de vida, que já encontraram o Senhor. E você, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, você que me assiste nesse vídeo, você já tem Jesus como seu Salvador, como seu Redentor? Em nome de Jesus, se você ainda não tomou essa importante decisão, tome essa decisão quanto antes, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, para deixar os caminhos da impiedade, deixar os maus pensamentos para trás e se converter ao Senhor, que tem misericórdia. Como diz aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O prazer do nosso Deus é trazer o perdão sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para que nós sejamos justificados diante dos seus olhos, através da obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Só assim nós poderemos ter comunhão com o Senhor, poderemos ter os nossos pecados justificados e podermos ter a convicção de que um dia, ao sairmos desse mundo, ao terminarmos o período da nossa existência terrena, nós seremos recebidos nos altos céus, na mansão celestial, que é a promessa bíblica, é a promessa de Jesus. Ele deu a sua vida por isso. Então, em nome de Jesus, aceite-o, abra o seu coração, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que grandioso é em perdoar. Hoje é o dia aceitável para você abrir o seu coração, aceitar Jesus como seu Salvador. E se você já o fez, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus agora em oração. Não sei como está o seu dia, como está a sua situação, quais os problemas que você tem enfrentado, quais as lutas que você tem passado, mas de uma coisa eu sei, a oração tem poder, a oração tem virtude, a oração diante de Deus feita em nome do Senhor Jesus, muito pode em seus efeitos, viu? Nós vamos orar agora. Eu convido você a apresentar a sua família, o seu lar, os seus negócios, as suas lutas, os seus problemas, porque Deus pode mudar qualquer situação. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar junto em favor da sua vida, da sua família, dos seus negócios e de alguém que esteja enfermo. Se alguém estiver enfermo, carecendo de saúde, Deus pode restaurar, Deus pode abençoar esse tratamento que você está fazendo, ou Deus pode estender as suas mãos e tocar milagrosamente você agora mesmo. Amém? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, juntamente com esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, essa jovem que ora comigo,
essa criança que está orando junto com seus familiares agora, Senhor. Ó Deus bendito e santo, por esse ancião, essa anciã que comigo ora também, Senhor, e por essa pessoa enferma principalmente, que está acamada, está sob tratamento médico, precisando da restauração da sua saúde. Eu oro a Ti em nome de Jesus e conclamo, Senhor, a Tua bênção, a ação do Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Alcança essas vidas pelo poder do Teu Espírito, Senhor, operando um milagre, dando a Tua bênção, restaurando a saúde, resolvendo o problema, trazendo paz a esse lar que está em conflito. Ó Deus bendito e santo, em nome de Jesus eu te peço essas coisas e que seja tudo para a Tua honra, glória, louvor e adoração do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Você crê? Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Então, em nome de Jesus, receba no seu coração fé para crer e esperar do Senhor a resposta que virá sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo, local em que você pode ouvir a palavra de Deus, conhecer a Jesus e ter a sua vida transformada pelo poder do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.